Então, você gostou da história? Eu achei muito interessante. Interessante como o Diego explica, né, para aquele moço tão arrogante, que não existe assim alguém melhor nem pior do que o outro. Somos diferentes, só isso. A Bíblia conta algo muito interessante também a respeito disso. Nós viemos do mesmo Criador, fomos criados pelo Senhor. E lá em Gênesis, no livro dos começos, a palavra de Deus conta que houve o dilúvio e depois os homens ficaram com medo de que o mundo acabasse novamente e eles construíram uma torre bem grande. E eles tinham a ideia de se tornarem pessoas muito importantes e começaram a fazer essa construção. E a Bíblia diz que Deus, olhando para aquela atitude dos homens, ele não ficou feliz, porque eles estavam querendo se tornar independentes do Senhor. Deus então veio e confundiu a linguagem deles. Então, de uma hora para outra, naquela torre, ninguém se entendia mais. Eles começaram a falar línguas diferentes. Então, um falava japonês, o outro entendia inglês, o outro português. E eles não se compreendiam mais. E foi a partir disso que eles foram para várias partes da Terra. E então foram se adaptando aos seus ambientes. Isso levou décadas e décadas, né, para tornar pessoas de características tão diferentes como nós temos hoje. Então, quando eu olho para mim, eu vejo características tanto dos meus ancestrais, de onde eles vieram, das culturas que eles vieram, como eu vejo traços da minha família. Por exemplo, eu me pareço muito com a minha mãe, fisicamente falando. Você deve ter puxado alguém da sua família. Então você olha para você e diz, eu me pareço com meu pai, ou com minha mãe, eu tenho isso do meu tio. Então são características que falam da nossa história. Então quem é mais importante? O branco, o negro, o alto, o baixo? Todos somos importantes, porque essas características contam quem nós somos. Então somos diferentes por causa das nossas histórias que são diferentes. Mas todos somos importantes, porque fomos criados por Deus e somos amados pelo Senhor. Muito bem, a partir disso então, você tem algumas perguntas para responder. De compreensão do texto, você vai me mostrar nessas perguntas que você entendeu o que eu ensinei, o que o texto disse, né? Então você tem aí 6 perguntas para responder. Faça com muito capricho. No entanto, a pergunta que vai me mostrar melhor se você entendeu o que foi ensinado nessa aula é a pergunta de número 6. Nela, você deve escrever no balãozinho algumas palavras respondendo à pergunta. É como se você estivesse conversando com um vizinho, com um amigo, e alguém te fizesse essa pergunta: por que somos diferentes? E você irá responder essa pergunta com as suas palavras, diante do que a tia Mércia falou, diante do que você leu no texto, nós lemos juntos, né? Diante do que nós lemos, diante do que a tia Mércia ensinou, você irá responder a pergunta que essa pessoa te fez. Por que somos diferentes? Depois, eu quero que você pinte bem bonito essa história. É uma história muito bela e vai ficar mais bela ainda com o seu colorido bem especial, tá bom? Mãos à obra, depois tira foto e manda pra mim, tá bom? Um abraço e terminado esse trabalho, bom final de semana. Aproveite em casa, não vai dar para sair, mas curta, descanse, aproveite a sua família, tá? Um beijo para você.